qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Quem tá aí já? Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. Vamos entrando, pessoal. Seu castigo nos traz paz e a Tentar fazer aqui agora live pelo Facebook. se A internet não está muito boa não. A gente está tendo problema de internet. Inclusive eu estou querendo ver aqui o retorno de vocês e não estou conseguindo. Quem está aí, gente? Não está para ver aqui. Irmão Josia, Pai Senhor, irmão Josia. Kelly Norena. Irmã Kelly, Deus abençoe, irmã Kelly. Kátia. Deus abençoe, Kátia. Eva Vilma. Eva. Não estou com condição, não está tendo resposta aqui não. Sim. Teglei, Pai Senhor, irmã Iglei. 9 pessoas. Tem 9 pessoas já, Bruno. Vamos lá. Eu estou sem retorno ainda, eu estou procurando o retorno de vocês, eu não estou conseguindo aqui, porque a internet não está boa. Acredito que muitas igrejas e pastores estão fazendo essa live, né? Tem muita gente nesse momento com esse propósito de fazer a live da sexta-feira, né? Sexta-feira que tem como memória a morte do nosso Senhor. Então, Cristo morreu na sexta. E na sexta-feira, antes das 6 da noite, né? Hoje já passa das 6 da noite, antes das 6 da noite, o nosso Cristo foi tirado da cruz. Por quê? Porque de 6 da noite já era sábado. Então, a partir das 6 da noite lá em Israel já era sábado. E como no sábado os judeus não podiam trabalhar por conta da lei, né? A lei os impedia, então eles tiraram o corpo de Jesus antes das 6 da noite. Então, nessa ocasião, na sexta-feira, nessas horas, Jesus já tinha sido morto, né? Luiz de Luana, Leonardo, projetista, meu irmão Léo, Deus te abençoe, Léo, Luiz, Josélia, João Paulo Noronha, Deus abençoe. Eu estou vendo se eu consigo, porque a internet não está boa, não sei qual é a resposta que vocês estão tendo minha aí, porque aqui eu não estou conseguindo ter o retorno de vocês. Não estou conseguindo ver vocês aqui. Não sei se vocês estão me vendo bem. Tá? Suziara. Suziara? Suziara, Deus te abençoe. Suziara. Quem mais? Não vai. Não vai. Não vai. Vamos orar. Vamos orar e Bruna vai preparar um cântico aí no celular, já vai preparando aí. E sejam todos bem-vindos na nossa live de Páscoa. Né? Estamos na sexta-feira de Páscoa e na sexta-feira da morte e o domingo da ressurreição. Então vamos estar nesses 3 dias lembrando da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então peço a Deus que abençoe as nossas vidas nesse momento que enfrentamos dificuldades, né? Dificuldades que às vezes trazem preocupações extremas, preocupações grandes, né? E temos sim que clamar a Deus, pedir ao Senhor que Ele nos proteja, continue nos protegendo, nos dando livramento, né? Livramento dessas coisas que na verdade tem assolado aí a humanidade, né? Não é somente o Brasil, mas muitas nações estão vivendo aí esses momentos difíceis, mas nós cremos no nosso Deus. Eu estava agora assistindo uma reportagem de alguns cientistas no Brasil que já estão aí, já bem pertinho da vacina. Também já ouvi que em outros países a vacina também está muito avançada, né, em fase de testes, e nós estamos aqui esperando em Deus, né, porque Ele é a nossa força, Ele é vamos dizer assim, a rocha na qual podemos alicerçar a nossa história, a nossa vida. Mas vamos orar, amém? Vamos orar, iniciar essa live. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, aqueles
as irmãs Oneide, Osimira, Jardiel, Cleide Nóbrega, né? Vai chamando aí o pessoal. Temos 24 pessoas na live. Temos o objetivo de atender o maior número de irmãos e daqueles que também fazem parte da nossa comunidade aqui, né? Da nossa rede social. Tá bom? Oremos. Bendito Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por tudo, o quanto o Senhor tem feito por nós, o quanto nós estamos felizes pela a proteção que o Senhor tem dado à sua igreja, ao seu povo. Temos sentido, ó Deus, o teu operar nas nossas vidas. Temos sentido, ó Deus, a tua mão potente e poderosa, direcionada para o nosso povo. E entregamos em tuas mãos, Senhor, o nosso destino, o nosso futuro, porque sabemos que a ti compete e a nossa história e o nosso destino estão em tuas mãos, estão nas mãos do Senhor. E compete ao Senhor direcionar a nossa história. Então, Pai, no nome de Jesus, os teus filhos que se encontram em suas casas, aqueles que neste momento, Deus, nos honra com o seu tempo, prestando atenção naquilo que, na verdade, nós vamos falar, naquilo que vamos desfrutar aqui nessa noite. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos a tua santa, poderosa e maravilhosa presença. Derrama sobre nós, Deus, a tua graça, a graça salvadora, que no dia de hoje comemoramos o dia que o Senhor morreu, nos dando o antídoto para a condenação eterna. Nós tínhamos um problema pior do que o coronavírus, que era a questão do pecado que nos condenava, e exatamente numa sexta-feira o Senhor morreu para que pudéssemos agora ter liberdade e ter vida. Nós estávamos mortos e passamos a ter vida, e nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome por tudo, Senhor. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos escutar uma canção. Enquanto o Bruno vai colocando a canção aí, eu vou falando quem está aqui e vou mandando um abraço. Você vai escutando a canção e eu vou mandando um abraço, certo? Então, Bruno, solta aí a canção. Irmão Dielto, irmão Valda, Deus abençoe. Patrícia Souza, Jordan, Ana Cristina, Ana Paula Cristiano. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Feliz Páscoa para você, João Paulo, Jardiel, Cleide Nóbrega. Boa noite, minha irmã. Amém. Vamos ver quem está mais. Eva Vilma. Amém, Eva Vilma. Deus abençoe. Essa canção aí, ela fala exatamente da morte de Cristo, da ressurreição também, do Cristo que trouxe para nós a salvação, do Cristo que trouxe para nós a libertação. Veja hoje, né, muitos cientistas, eles estão procurando a cura para o coronavírus. E foi isso que aconteceu lá há 2000 anos. Procuraram a cura para a humanidade. Estávamos procurando a solução para o homem. E na plenitude dos tempos, Deus enviou a cura. A cura definitiva do pecado que condenava o homem ao inferno. Então Jesus, ele foi e é o antídoto que nos purifica, que purifica a nossa alma do pecado da condenação. Reflita nessa palavra. Joy Dance é Evandro, né? O Pai do Senhor, Dona Laura. Deus abençoe. Michel, Deus abençoe, Michel. Amém. Ana Cristina. Vamos chamar mais gente, divulga aí. Geralmente quem está nessa incumbência é a irmã Iglei, mas eu peço a todo mundo que faça essa divulgação. Eu peço a todo mundo que
divulgue o link para que mais gente possa estar conosco nessa live. Amém? Amém, Patrícia. Vamos lá. Cadê o pessoal? Vou chamar aqui que eu estou sentindo falta. Vamos lá. Estou sentindo falta aqui de Janaína, não sei se ela já entrou. José Ferreira, Pai do Senhor, José. Deus abençoe. Estou sentindo falta de Janaína. Estou sentindo falta de Priscila Ambrósio. Entrou aqui Léo Fernandes. Deus abençoe, Léo. Pai do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Joy Dance não é Evandro. Ele é meu aluno, tá certo, Joy. Deus abençoe. Josi Cardoso. A paz do Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Vamos lá. Vamos ver quem está. Estou sentindo falta de João Leite. Eu não sei se esse. Isso. Eu não sei se esse eletricista, Jardiel eletricista, é Jardiel da igreja. Cadê Priscila? Já, Bruna? Vai tocar ainda? Vamos lá, irmãos. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória a Deus. do mundo. Estamos na live de Páscoa, né, irmãos? Estamos vivendo o momento da morte. Na sexta-feira é o momento em que celebramos, não se celebra a morte, mas é uma morte que a gente podemos dizer o seguinte: foi necessária. E sem ela, milhões e bilhões de pessoas não teriam vida, né? Então, Janaína Cardoso, estou vendo agora eu estou vendo Janaína. Eu vi Joyce, Janaína tem entrado, estou vendo Janaína agora. Deus abençoe, Janaína. Divulga aí para o pessoal, e-mail, os demais irmãos. Vamos compartilhar esse momento de relacionamento aqui. A gente não pode estar juntos, mas já estamos orando a Deus para que esse dia chegue logo. Estamos orando a Deus e vamos fazer a nossa parte, né, irmão? Vamos fazer a nossa parte, ver o que a gente pode fazer para que esse dia ele seja bem breve, ele aconteça bem breve. Vamos lá. Jardiel Priscila Cruz, a paz do Senhor. Jardiel, quem é esse Jardiel eletricista predial? É você também? Priscila Daiane, estava com saudade de você, Priscila, você não tinha entrado ainda. Cadê Cátia e William? Mãe Vanilda, Zinho, o Hélito, Shirley. Cadê o pessoal? Vamos lá? Cadê o pessoal? Shirley, o Hélito, liguem para eles. Cátia, William, quem mais? Irmão Brasil, Jardiel, Irmão Brasil. Ninguém estava esperando no YouTube, não. A gente está falando agora pelo Facebook, Priscila, né? Pelo Facebook, estamos no Facebook. Amém? Terminou aí, Bruna? Então, existe um hino, né? Que diz que digno é o Cordeiro. Bruna vai encontrar ele aí. Eu acho que ele é diante do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Porque santo, santo, ele é. Amados irmãos, Bruna vai estar ensinando aí para a gente estar escutando. João Alves Ferreira está assistindo. João Alves, um abração, João Alves. Deus te abençoe, meu querido. João Paulo de Noronha, louvado seja Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Por isso que a gente celebra a morte. Porque esse Cordeiro que foi morto, ele reviveu. E como ele reviveu, nós também iremos reviver com ele. Nós iremos reviver na ressurreição do último dia. Nós estaremos vivos com ele, louvando o seu nome eternamente, né? Então vamos lá, vamos. Jardiel, a música está muito alta, agora não, agora deve estar baixa, né? Não abaixou. Melhorou, Jardiel? Vai dando um toque pra gente aí, como é que vocês estão ouvindo aí? Jardiel é o nosso controlador de som, até aí mesmo na live ele está controlando o som, ele está dizendo que o som está alto. Me diga agora como é que tá, Jardiel. Roberto Campelo, tá com saudade de você, meu irmão. Cadê Edivaldo? Ana Cristina, Pai do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Batista em Marcos Moura.
perto da vírgula, peço oração pelo nosso país. É verdade, irmão. Vamos orar. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, bota aí que a gente ora. Tá bom? Melhorou, Jadiel? Amém? E há de vir uma oscilação muito grande de irmãos. Estou vendo aqui 28 pessoas. Nós temos um potencial gigantesco, irmão, na igreja. Eu peço aos irmãos que não abandonem o culto. Não abandonem as lives. Porque elas, com certeza, servirão como culto para as nossas vidas. Então eu faço um apelo a todos vocês que estão aí na live. Chame os irmãos e diga a ele, olha, nós não estamos podendo ir para a igreja. Então vamos acompanhar a live. Vamos estar online. Vamos reunir a igreja online. A gente não pode ter um bom número específico de irmãos. E nesse momento a gente não está aqui. Existe uma convocação para esse momento. Para estarmos juntos, vibrando, louvando ao Senhor que não nos decepciona, que não nos deixou só. Tá baixo, Bruno, agora tá baixo. Tá bom. Cleide Nóbrega. Então vamos lá, irmãos. Vamos chamar os irmãos. Ligue para os irmãos. Quem você está achando que está em falta aqui na live, não compartilhe não, ligue agora. Ligue para eles, porque hoje é feriado, né? A maioria das pessoas estão em casa. Mesmo com a quarentena, existem pessoas que estão trabalhando, mas hoje não. Hoje, sem dúvida, estamos em casa, literalmente em casa. Então eu peço encarecidamente a todos vocês que façam isso. Liguem, digam aos irmãos que estamos na live de Páscoa, onde estaremos falando sobre o que significa a Páscoa, o motivo da Páscoa, o porquê da Páscoa, tá bom? Vamos lá, Cleide Nóbrega, paz, amém. Murilo, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louve a Deus por esse cântico aí. Louve ao Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos que estão aí nos acompanhando na live. Nós estamos nesse momento falando dos irmãos, trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, né? Uma palavra de, eu sempre digo, continuidade, porque devemos continuar. Independente das situações adversas, nós precisamos de uma palavra que nos dê continuidade, para que não paremos aquilo que começamos, da boa obra que o Senhor começou em nós. Então você que está aí do outro lado, né, é um privilegiado por nessa noite você poder desfrutar desse momento de intimidade com Deus através dessa reflexão, através dessa live que estamos transmitindo e tentando com ela, né, aproximar os irmãos mais do Senhor. Nós estamos há mais de 20 dias sem reuniões, nós estamos há mais de 20 dias sem frequentar o templo, nós estamos há mais de 20 dias sem aquele momento caloroso daqueles irmãos que sempre gostam, né, de se abraçar, de apertar as mãos, de trocar ali, né, aquele abraço gostoso. Então, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar sem receber uma palavra, sem receber uma palavra de alimento, uma palavra de, como eu falei, de continuidade, que você continue, que você persista, que você acredite, que você possa não desanimar, que você possa não chutar o balde, que você possa continuar nessa caminhada. Amém? Então, aí onde você está, eu peço para que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, né? O livro encontra-se na divisão conhecida como
o Pentateuco, ou seja, ele está entre os 5 primeiros livros. Você vai abrir logo no começo ali, você vai encontrar Gênesis, depois de Gênesis, você vai encontrar Êxodo, né? Você vai encontrar Êxodo, depois de Êxodo, você vai encontrar o livro da lei, você vai encontrar o livro, né, de Levítico, depois você vai encontrar o livro de Números, e por aí vai. Você vai vendo aí, você vai folheando entre os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar o livro de Deuteronômio. O Deuteronômio, para quem não sabe, é um livro que foi escrito por Moisés. Moisés é detentor da escrita desse livro e ninguém melhor para relatar o que aconteceu naquele momento do que o próprio Moisés que ali estava, né? A Páscoa tem seu início lá no Egito, no início da saída do povo do Egito. Então, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, diz assim. Então você pode aí abrir a palavra de Deus aí onde você está, se na sua sala, se na sua cozinha, se no seu quarto, aonde você estiver agora, né? Abra esse texto de Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso 1. A partir do verso 1, só o versículo 1 mesmo. Você vai acompanhar aí, que diz: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque o mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Olha só, a gente vê esse acontecimento lá no livro de Êxodo, né? Então, lá no livro do Êxodo, que é o livro que relata o momento em que o povo está sendo castigado pelo Egito, pelo faraó, e ali o povo foi colocado para trabalhar, né, de manhã, de tarde, de noite, de forma exaustiva, né? O povo estava sendo, na verdade, humilhado por faraó, escravo daquela nação, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, que Deus enxergou o sofrimento do seu povo e enviou a libertação para os hebreus lá nas terras do Egito, né? E você vai lendo o livro do Êxodo e você vai chegar ali exatamente quando Deus chama Moisés. Moisés está apacentando. Moisés era um filho de criação do faraó, né? Moisés foi criado no Egito. Moisés teve a sua infância ali no Egito, foi adotado pela filha de faraó e ele viveu ali como um dos filhos de faraó, né? E quando cresceu, tornou-se homem independente. Por conta de uma situação no Egito, ele teve que ir embora. E indo embora, ele encontra a sua família, né? Seu sogro, sua família. E um belo momento, ele pastoreando as ovelhas, que ele tornou-se pastor de ovelhas, ele teve um encontro com Deus. E quando Deus se encontrou com Moisés, deu a ele uma tarefa. Qual foi a tarefa? A tarefa de tirar o povo do Egito, porque a aflição e o sofrimento do povo que estava no Egito subiu a memória, a mente do Senhor, subiu aonde Deus estava, e Deus viu o sofrimento do seu povo e levou Moisés a libertar o povo do Egito. E o que é que acontece? Quando o povo do Egito estava para sair uma noite, por isso que o texto de Deuteronômio diz que celebre a Páscoa, porque o mês de Abibe é o mês que o Senhor reservou para que vocês celebrem a Páscoa, porque o Senhor vos tirou do Egito de noite. Então, o Senhor deu as ordens àquele povo. Olha o que Deus disse: mate um cordeiro, bota ervas amargas, né? Pega o cordeiro, pão asmo. Então essa era a ceia da Páscoa. Pão asmo, ervas amargas e o cordeiro. Aí você percebe que o cordeiro, eles comeram, o sangue foi aspergido na entrada da porta da casa, né, da entrada principal da casa. E o que aconteceu? Naquela mesma noite, houve uma terrível mortandade. Morreu todos os primogênitos daquela cidade, daquele país,
não é? Desde os seres humanos até os primogênitos dos animais, porque ali uma grande tragédia aconteceu. Um anjo da morte trouxe uma mortandade a todos os primogênitos, ou seja, quem era nascido, quem tinha a primogenitura, quem era o primeiro da família, naquela noite morreu. E com a morte daqueles primogênitos, houve um grande caos naquele local, né? Houve um grande pranto. E foi exatamente nesse pranto e nesse caos que Faraó disse que Moisés e o povo hebreu poderiam ir embora do Egito. Foi exatamente na noite em que o anjo da morte passou no Egito, que o povo de Deus foi liberto, que celebraram a Páscoa. O que significa Páscoa? É interessante para nós refletirmos. O que significa Páscoa? A Páscoa do Senhor significa libertação. Percebam uma coisa, que a morte do cordeiro, o cordeiro tinha que ser morto, e o sangue aspergido na porta principal da casa, o anjo da morte, quando veio ao Egito, ele veio para matar todos os primogênitos. Por que os primogênitos dos hebreus foram libertos? Primeiro, porque eles estavam dentro de casa e na porta da entrada da casa existia o sinal do sangue. Certo? Então, quando o anjo da morte veio, ele não entrou naquela casa que tinha a marca do sangue. Ou seja, a libertação do povo de Deus do Egito também lhe trouxe libertação da morte. Eles não só foram libertos do Egito, das garras de Faraó, como também eles foram poupados da morte dos primogênitos dos hebreus. Por quê? Porque ali estava o sangue aspergido nos umbrais, ou nas portas de entrada, do cordeiro que foi morto, que foi ali, né, ingrediente, cordeiro, pão asmo e ervas amargas. Aquela celebração ali foi uma celebração que antecipou a saída do Egito, ou seja, eles já estavam celebrando antecipadamente a sua libertação. Eles estavam celebrando antecipadamente a sua vitória. Ou seja, Deus disse a Moisés, manda que os hebreus assim façam. E assim eles fizeram. Ou seja, eles celebraram a sua libertação antecipadamente. Por quê? Porque Páscoa significa passagem, ou passagem e passar por cima. Passar por cima de onde? O anjo que passou no Egito passou por cima das casas dos hebreus, na qual tinha a marca do sangue. Por isso que a Páscoa, ela é libertação. A nossa sociedade é facilmente influenciada e dominada por uma enfermidade de coisas que o mundo oferece. Vivemos observando as coisas que acontecem neste mundo. E a sociedade é facilmente influenciada pelas coisas. Percebam o que eu quero chegar. Hoje, nós estamos vivendo uma Páscoa no mundo atípica. Por quê? Porque se fosse diferente dessa, ou se fosse iguais às outras, essa que estamos vivendo hoje, nós estaríamos sendo influenciados por quê? Ou por quem? Pelo sentimento. E por que nós somos influenciados? É porque, de certa forma, nós negligenciamos o que o próprio Deus pediu aqui em Deuteronômio, para que o povo, no mês de Abib, não se esquecesse da Páscoa, porque a Páscoa significa livramento. A Páscoa significa libertação. Mas como a sociedade é influenciada pelo pensamento moderno, nós, se estivéssemos vivendo uma outra, a Páscoa que nós vivíamos, né, anteriormente, não essa tem um significado diferente, eu vou dizer por quê. As outras Páscoas nós celebrávamos à base de ovos, à base de sentimentos da sociedade. Poucos se lembravam que esse momento foi o momento da morte que nos trouxe libertação. Aquele cordeiro que foi morto lá no Egito,
para que a família se alimentasse e o sangue fosse aspergido na porta, foi exatamente o cordeiro lá do Egito, que era uma figura simbólica ou tipificava o cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi morto e que seu sangue também foi vertido. A sociedade desse tempo é influenciada pelo movimento do ovo, pelo movimento do coelho, e certamente fica distanciada do real sentido da Páscoa. Mas essa Páscoa que nós estamos celebrando é uma Páscoa diferente. Por quê? Porque nós não estamos sendo influenciados por um outro, pelo mesmo sentimento que as outras Páscoas nos influenciou. O sentimento que nós estamos sendo influenciados exatamente agora é um sentimento de busca por Deus. Não porque é o dia da sua morte salvífica, é porque nós estamos vivendo um problema. E esse problema nós somos conduzidos a buscar a Deus. Então, na verdade, essa Páscoa, o verdadeiro sentido dela hoje, essa que estamos vivendo hoje, está sendo cumprido, que é buscar a Deus. Mas não somente para que Ele nos livre dessa praga que nós estamos vivendo, não. Nós temos que buscar a Deus na Páscoa, lembrando que Ele também nos deu livramento. Perceba uma coisa, a Páscoa dos hebreus foi exatamente celebrada com pães, asmo, ervas amargas e cordeiro. E o próprio Deus disse aqui no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, ele disse, celebre no mês de Abibe. Celebre porque esse dia que vocês vão celebrar é em memória à libertação que eu dei aos vossos pais. E quando nós trazemos para os dias atuais, nós temos também que celebrar a Páscoa. Não a Páscoa judaica. Nós não celebramos com ervas amargas. Nós não celebramos com cordeiro. Nós não celebramos com pães asmos. Nós celebramos em memória do Cristo ressurreto, que está vivo à direita do Pai, que morreu no madeiro, que derramou também seu sangue. O cordeiro foi imolado, não é? O cordeiro foi imolado. O pão nós tomamos na Santa Ceia. A ervas amargas, o vinho, que Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança. Há quem diga que as ervas amargas é exatamente um chá que eles tomavam. Eles não comiam ervas amargas. Ele comia pães asmos com um chá de ervas amargas, não é? Então, o cordeiro foi morto, está aqui, o sangue foi aspergido nas portas. Os hebreus foram poupados. E celebre a Páscoa do Senhor, porque a Páscoa foi o livramento que Deus deu ao seu povo lá no Egito. E por que devemos celebrar a Páscoa? Não a Páscoa judaica, mas devemos celebrar a Páscoa cristã. Nós não estamos mais celebrando a saída do povo do Egito. Nós estamos celebrando hoje a morte do Cordeiro. E hoje nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Mas, pastor, e cadê os elementos para ter uma relação com a Páscoa que é livramento? Claro, todo primeiro domingo do mês, nós estamos lá com o pão. Veja lá no Velho Testamento, pães asmos, nós estamos com pão na mesa da Santa Ceia. E a ervas amargas? O vinho, porque a Bíblia diz que no dia da Páscoa, Jesus e os seus discípulos, como bons judeus, eles celebraram a Páscoa. E depois que eles celebraram a Páscoa judaica, que é o livramento dos hebreus do Egito, Jesus pegou dois novos elementos. Jesus pegou um novo elemento, porque o pão asmo, o pão já estava na mesa. Jesus pegou um outro elemento, conhecido como vinho. E ele pegou, celebrou a Páscoa, pegou novamente o pão, trouxe um novo elemento chamado vinho, e pegou e disse aos seus discípulos, disse, agora é essa a Páscoa. Este pão simboliza o meu corpo. E este vinho simboliza o meu sangue. Então façam isso. Assim como Deus pediu aos hebreus que celebrassem a Páscoa no mês de Abibe, o Senhor pediu que nós celebrássemos também a Páscoa, que é a sua morte, a sua ressurreição, que também nos trouxe vitória e libertação da condenação eterna, né? Então pense bem nisso, querido. Medite nessa reflexão. O mundo hoje está
olhando para Deus, ou boa parte dele. A Páscoa é isso, é olhar para Deus e se lembrar do grande livramento que ele deu ao seu povo. Os hebreus foram libertos pela mão potente do El Shaddai. Os cristãos também foram libertos pela mão potente do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que nessa noite nós tivéssemos vida eterna. Não é? Segunda coisa, a Páscoa, ela significa libertação. A Páscoa do Senhor significa também conforto espiritual. Não é? Perceba que quando você lê as Escrituras, perceba que quando você louva um hino, perceba que quando você se envolve com as coisas relacionadas a Deus, isso traz um conforto espiritual. Como é bom celebrar a Páscoa, a Santa Ceia, em memória do livramento que o nosso Jesus nos deu lá na cruz do Calvário. Como nos traz paz, como isso nos traz conforto, como isso nos traz confiança de que dias melhores virão. Às vezes a gente quer que os dias eles sejam bons aqui, mas se eles não forem totalmente bons aqui, mas eu tenho certeza que na eternidade nós não teremos mais nenhum problema. Então, se eu não tiver os melhores dias da minha vida daqui para frente, mas eu sei que eu vou ter na eternidade. Eu sei que a eternidade me aguarda. E quando nós pensamos na morte de Cristo e ressurreição de Cristo, como hoje estamos lembrando dele, não estamos nos lembrando de ovinho da Páscoa, não estamos nos lembrando de coelhinho da Páscoa, não estamos envolvidos ou influenciados pela sociedade moderna. Nesse momento, onde a situação não é tão boa, nós estamos nos lembrando que existe um Deus que trabalha por nós. É isso que a Páscoa quer propor para nós, que não nos lembremos dele somente quando precisamos, mas nos lembremos dele para dizer para ele: Deus, muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Muito obrigado, Deus, pelo conforto que o Senhor tem me dado, conforto espiritual. O Senhor tem me dado força em meio às lutas. É na palavra, né, que encontramos esse desprendimento de força. Quantas vezes nós queremos fraquejar, fracassar, quantas vezes queremos chutar o balde, quantas vezes queremos deixar as coisas, né, a revelia e entregar os pontos. Mas quando lemos a palavra, eu hoje estava ali na minha cama agora há pouco, estava lendo um texto de Jeremias, e Deus falou exatamente isso. Confortou meu coração. Quando nós olhamos os poderosos que querem mandar nas coisas e fazer da gente massa de manobra, nós estamos vendo isso, queridos. Nós estamos vendo que, além dessa problemática sanitária, nós estamos numa outra problemática. Então o povo de Deus tem que estar atento. O povo de Deus não pode ser besta ao ponto de não entender que existem situações que estão além da calamidade que estamos vivendo com relação a esse coronavírus. Existem situações diferentes, a gente precisa estar atento. Deus nos deu discernimento, Deus nos deu força, Deus nos deu o seu poder. E Ele diz que nós devemos usar este poder na oração, usar esse poder na intercessão pelo país, pelas autoridades que são, na verdade, bênção de Deus para as nossas vidas. A gente não pode pegar todas as autoridades, colocar num balde e dizer que nenhuma delas presta. Temos que ver quem está certo, quem não está certo, e orar pelo bem da nação, orar pelo bem dessas pessoas. E é exatamente na Bíblia que encontramos conforto diante de situação caótica. Eu conversava com meu irmão no Rio de Janeiro, agora há pouco, e ele falava exatamente isso, que querem fechar a cidade. Perceba que existe uma trama que vai além de uma situação de pandemia, que está além, que está superando isso. E o povo de Deus não pode se dobrar a isso. Nós não podemos deixar que essas situações aconteçam debaixo das nossas barbas e não abrir a boca e não pedir a Deus. Deus, desce com providência. Queima, Deus, essas pessoas que querem oprimir os fracos, aqueles que já estão debilitados, aqueles que já estão com as suas mentes abaladas. Deus faz alguma coisa. E é exatamente nesta palavra que encontramos conforto. E eu estava aqui hoje, lendo a reportagem, e subi angustiado. E quando eu li o texto, Deus disse: vem cá, profeta, compra um cinto no mercado. O profeta foi e comprou um cinto. Ata na cintura, não molha ele. E o profeta atou na cintura. Daqui a pouco Deus disse: tira, profeta, o cinto da cintura. Vai lá no rio Eufrates
entre a fenda de uma rocha, enterra ele. E o profeta foi. Obedeceu, enterrou lá o cinto e voltou. Tempos depois, Deus chamou o profeta. Profeta, vai lá aonde enterrasse o cinto e traz ele de volta. Quando o profeta foi lá e cavou e achou o cinto, quando pegou no cinto, que começou a erguer o cinto estava todo podre, se desfazendo em suas mãos. E o profeta ficou sem entender e olhou para Deus e eu disse, calma que eu vou te explicar. Assim como este cinto, que um dia estava novo, com todo o seu vigor, com toda a sua força, e agora ele está podre, ele está assim, profeta. Da mesma forma, serão todos aqueles que são poderosos, todos aqueles que executam o seu poder para a malignidade, para trazer caos, para trazer problemas no meio do povo. Assim, profeta, como está este cinto, estará também aqueles que se julgam poderosos, porque se eles não sabem, todos estão nas mãos de Deus. Todos nós estamos na mão de Deus. E é isso que nos conforta. É isso que nos dá o conforto. Então, a Páscoa, meditar na morte e na ressurreição do nosso Cristo, nos traz conforto. Nos traz conforto, primeiro, porque nós temos a vida eterna nele. Segundo, porque ele é Senhor e governa todas as coisas. Então, é essa a nossa bandeira. É o Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Então, queridos, a Páscoa nos traz libertação. A Páscoa também nos traz conforto. E a Páscoa nos revela o plano de Deus, não é? A Páscoa do Senhor revela o seu plano. Qual é o plano de Deus? É que todos nós estejamos unidos em um só propósito. Qual é o plano do Senhor? É que o amemos. Eu podia falar aqui que a Páscoa é a revelação do plano de Deus, porque quando nós nos aproximamos do nosso Senhor, que é o nosso libertador, que traz essas revelações para nós, nós podíamos aqui enumerar tantas, mas vamos enumerar primeiro, união. Revela a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Cristo, revela-nos primeiro a eternidade, segundo, a unidade, não é? Então precisamos olhar para a eternidade, a base da unidade. Nós precisamos estar unidos, que essa Páscoa que estamos vivendo hoje, que com certeza está sendo diferente das outras Páscoas. A Páscoa passada não era que você estava. Com quem você estava? O que você estava fazendo? Veja agora aonde você está, com quem você está e o que você está fazendo. Perceba que o significado dessa Páscoa é diferente das demais. O mundo, com seus ovinhos e os coelhinhos e as divulgações que desvirtua do conteúdo correto. Qual é o conteúdo correto? É olhar para a libertação. Não é ovinho, não é coelhinho, não é esses merchan da mídia desfocando o real significado da Páscoa. Não é. Hoje nós estamos vivendo a verdadeira Páscoa, lembrando que ele morreu sem ovos, sem coelhinhos, às vezes não queremos nem ligar mais a televisão, porque o que a gente só vê é tragédia, é tantas coisas que perturbam a nossa mente, e a Bíblia diz, não porei os vossos olhos naquilo que não é puro. Essas coisas, para as pessoas que não são fracas, adoecem, elas literalmente adoecem, e nós precisamos buscar coisas boas, como eu disse que a Páscoa traz para nós coisas boas, né? Traz para nós esse bálsamo, essa alegria de olhar aqui para a Bíblia e saber que existe uma fonte de conforto, um conforto espiritual, que o conforto espiritual acaba trazendo conforto pessoal, conforto psicológico,
Então a palavra de Deus, ela é isso para nós. E lembrar da Páscoa é lembrar da revelação da eternidade, da revelação que está através do ato sacrificial da morte e da ressurreição, da unidade que o Senhor quer que nós tenhamos, que sejamos um. Olha só, Salmo 133, o final, é na união que o Senhor ordena a vida e a bênção. É na união. Então a Páscoa revela a eternidade, ou seja, revela o nosso futuro, que não é de derrotado, viu, irmão? Às vezes, existem algumas pessoas que dizem assim, olha, essas mensagens triunfalistas, não estou falando mensagem triunfalista. Eu estou dizendo que se hoje eu morrer, eu sou mais que vencedor. Paulo disse isso. O viver para mim é servir a Cristo e o morrer para mim é lucro. Então, nós somos mais que vencedores. O que nos aguarda é uma coroa. O que nos aguarda é a eternidade. Então, nós não somos derrotados, nós não somos perdedores. Nós temos uma pátria superior a esta, onde o governo será um governo justo. É isso que eu quero levar para os irmãos também. Notem o que está acontecendo no nosso país. Os injustos, os que estão guerreando por poderes, sacrificando uma nação, levando a nação a um desequilíbrio. Mas nós estamos almejando um reino de justiça. Então pensar nisso é ser triunfalista? Então eu sou. Eu prego triunfalismo, porque eu prego a eternidade. Eu prego quando um dia tudo isso acabar, eu vou estar com ele sem doenças, sem coronavírus, sem H1N1, sem tantas outras mazelas, sem câncer, sem o diabetes. É isso que eu prego. Então a Páscoa me revela a eternidade. E o que existe na eternidade? Dor? O que existe na eternidade? Sofrimento? O que existe na eternidade? Guerras psicológicas? Guerra entre nações? Não, só haverá um reino, não haverá vários reinos. Amém? Então pensar na Páscoa é pensar na morte, na ressurreição, é pensar no livramento que o meu Jesus deu para nós, é pensar que ela é libertação, que ela é conforto e que ela é revelação, revelação da eternidade, revelação da unidade, revelação do amor incondicional que ele tem por mim e por você, revelação da proteção divina pela sua igreja. Então, querido, celebre a Páscoa. Celebre a Páscoa como você nunca celebrou. Celebre a Páscoa com toda a sua intensidade, com toda a sua garra, lembrando que essa data, necessariamente não foi esse dia, mas essa data que estamos celebrando, simboliza para nós a libertação da condenação eterna. A libertação da condenação da nossa alma, que estava aprisionada para destruição eterna. Mas que Deus nos abençoe, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor venha trazer aos nossos corações esse sentimento de adoração, de louvor, né? De busca, de se entregar mais a Deus, de viver essa intensidade, né? De viver esse momento de intimidade com a sua família, né? Estamos aqui em família, a Patrícia não está aqui, mas ela está resolvendo outra situação ali, certo? Então, viver a Páscoa, perceba que a Páscoa dos hebreus, preste atenção, a Páscoa dos hebreus, o Senhor pediu para que ele juntasse a família. Jesus estava com os seus discípulos. E essa Páscoa que estamos vivendo hoje, você está ou não está com a sua família? Perceba como está sendo diferente. Perceba como está sendo interessante viver este momento de morte. Porque domingo existe a celebração da ressurreição. Se nós estivéssemos em nossa igreja, nós estaríamos fazendo o domingo da ressurreição. Na programação da igreja, nós fizemos até uma programação para nós fazermos um musical. Nós estaríamos até fazendo um musical. Mas o planejamento é do homem.
o executar é de Deus. Então nós não temos liberdade para até planejar, mas para executar não. Só se Deus permitir. Amém? Então, Deus abençoe, né? Urbano, está sentindo falta de Urbano, né? Deus abençoe, queridos, né? Gláucia, Deus abençoe Gláucia, José Silva, gozo e paz e alegria no reino de Deus. Bota aí, Bruno, um louvorzinho, né? Eu agradeço ao Senhor por estes momentos aqui com vocês. Espero que essas breves palavras tenham alimentado os vossos corações e que a graça salvífica, a graça é um favor imerecido. Que favor foi esse? Salvação. A graça salvífica possa ser real nessa noite na tua vida. Essa é a noite da morte, mas da morte que devemos celebrar. É a única morte que temos que celebrar, mas nenhuma outra. Porque Deus não gosta de morte. Mas a morte de Cristo é necessário se lembrar e celebrar. Porque foi Ele quem pediu. Façam isso em memória de mim. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, que Deus nessa sexta-feira de Páscoa possa visitar o teu coração, que você possa também visitar o Senhor, que nessa noite você interceda pelo nosso país, ore pela nossa nação. Nós estamos vivendo dias difíceis, e eu não estou falando somente do coronavírus não, viu, irmãos? Nós estamos vivendo literalmente dias difíceis. Então, eu te peço carecidamente que você, ao dobrar seu joelho, ore pela nossa nação. Busque o Senhor, que Deus poderosamente abençoe vocês, certo? Então, continua aí, ligadinho nas nossas lives, né? Eu estou aqui, eu vou até, depois que terminar, eu vou ligar para os irmãos, vou fazer novos contatos, porque nós temos aqui 38 pessoas, 40 pessoas na nossa live. Mas nós sabemos que temos muito mais, irmãos. E nos preocupa, porque pastorear a igreja à distância não é fácil. É preocupante. E isso nos preocupa. E eu vou ligar para cada um dos irmãos, já vocês estarão recebendo as minhas ligações, porque até enquanto eu pastorear a igreja do Senhor, eu vou estar preocupado e fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém? Então, nós temos 40 pessoas. Nós temos 300 pessoas na igreja. Né? Então é necessário, queridos, que participemos dos cultos. E é necessário que eu, como pastor, procure saber como você está. Porque para mim, essa quantidade de pessoas, ela não é suficiente. Não é suficiente. Tá bom, queridos? É a minha incumbência. Eu, como pastor, né, sentia-me bem se tivéssemos uma boa parte de irmãos na live. Porque nós não estamos tendo culto. Tá bom? Então, se tivermos um dia de tantas atividades, e hoje, na noite, é uma noite de buscar o Senhor, eu gostaria que todos aqui estivessem. Parabenizo a todos que aqui estiveram. E aqueles que não estiveram, eu preciso, né, orientá-los para que eles não desfaleçam, não esmoreçam, mas permaneçam firmes. Passar um momento aqui na live é alimentar e é nutrir a fé. Certo? Então, às vezes, a gente na igreja não falta, por quê? Porque passa a ter mais aquele compromisso religioso. Então, na igreja tem mais essa questão religiosa. E essa questão agora de não estar mais nas igrejas, somos nós que devemos buscar os recursos para alimentar a nossa alma. Os recursos que temos hoje são as lives, né? Os recursos que temos são as lives. E quem está fiel e firme nos pés do Senhor, nesse momento, tem que estar buscando esse alimento. Tá bom? Então, peço aos irmãos, você que está aí na live, que sentiu falta de algum irmão, ligue para ele, ajude, né? Dê uma palavra, né? Fortaleça essa pessoa. E se por algum motivo ele não entrou para ouvir a palavra, né? Oriente.
se você tem intimidade, né? Busque o Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Ninguém sabe o que está por vir. Nós pedimos a Deus que a sua mão poderosa esteja sobre a nossa nação. Mas nós não sabemos. Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe. Bruna, solta o louvorzinho aí para os irmãos escutarem. Que Deus abençoe. Até a próxima programação. Amanhã é sábado, né? Domingo tem o nosso culto. Vamos estar lá na igreja novamente, louvando a Deus. Já desde já agradeço ao Senhor pelos fiéis, porque a Bíblia diz que são os fiéis que na verdade mantêm a obra, a casa do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu não vou nem orar por você, porque a Bíblia diz que o ato da fidelidade já tem uma autorresposta de Deus. Eu não preciso, Deus, derrame semente na sementeira desse pessoal. Eu nem preciso pedir isso, porque a Bíblia diz que quando nós semeamos, não faltará semente. Então existe uma resposta para a ação que nós estamos tendo, de ser ofertante, dizimista, fiéis na casa do Senhor. Eu escutei um hino hoje que dizia exatamente isso, que embora o mundo esteja em crise, a igreja nunca vai estar, porque a igreja não depende do mundo, a igreja depende do Senhor, certo? A igreja tem que trabalhar, mas é Deus que dá os recursos para que a sua igreja se mantenha. E aqueles que são fiéis, é exatamente este que Deus vai ser, na verdade, o provedor, trazendo as sementes para as suas sementeiras, para que nunca falte. Então, que Deus abençoe, né? Urbano, estamos juntos. Roberto Campelo, amém. Janaína Cardoso, um cheirão no coração de cada um. Jordan, amém. Urbano, amém. Janaína, Priscila, Érica Nascimento, um abraço. Conceição, um abraço. Eglei, minha sogra, Laura, Cíntia, Roberto Campelo, Hilda Carvalho, um abraço, vovó, Deus abençoe. Léo Fernandes, Nilvânia Oliveira, um abração, Nilvânia, saudade de vocês, minha irmã. Edivaldo, glória a Deus, Deus lhe ajude, pastor, muito obrigado, Janaína. Eva Vilma, o mestre ressuscitou. O mestre ressuscitou, Bruno Rodrigues, quem foi que ressuscitou? O mestre está falando de Jesus, né? Aleluia. Josi, amém. Dona Laura de novo, temos esperança no nosso Deus, Ele reina. Amém. Louvado, Ele vive. Carla Fernandes, palavra maravilhosa. Cristo é a nossa esperança. Amém, Carla. Obrigado, minha irmã. Gláucia Nascimento. Janaína Cardoso, mais uma vez. Nos alegramos do Senhor. Michel, né? Muito obrigado, irmãos, pela companhia de vocês. Né? Eu sei que quando eu vou entrar aqui, eu não vou estar só. Vocês vão estar do nosso lado, certo? Vamos lá. Quem tem mais? Deixa eu ver. Eu acho que eu já falei todos. Priscila Fernandes, se eu não estou enganado, é a minha Pri, lá do Rio de Janeiro, minha sobrinha. Um abração, filha, Deus te abençoe. Josi Cardoso, já falei. Bem, irmãos, espero que essas palavras elas estejam guardadas nos vossos corações. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, esteja sobre toda a tua trajetória, toda a tua vida. E eu gostaria que você, aonde você está, aumente mais um pouquinho, Bruno. Aonde você está agora? Tá bom, tudo mais. Aonde você está agora? Curvasse a sua cabeça e fizesse essa oração. A oração do sentimento verdadeiro pela verdadeira Páscoa, que é livramento, que é esperança, que é paz, gozo, que é revelação. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor nos dê força para essa caminhada, para continuarmos nela. Oremos. Bendito Deus e amado Pai. Muito obrigado, Jesus,
por este momento que estamos vivendo. Porque faz parte, Senhor, viver os momentos que a vida nos dá. Sabendo que o Senhor está no controle. Nós não estamos a toque de caixa. Nós não estamos como uma folha levada ao vento. Não. Por isso que eu digo, Senhor, muito obrigado por este momento. Por ter a oportunidade de aprender coisas novas. E nessa sexta-feira da morte, que eu possa estar, na verdade, vivendo o verdadeiro sentido do que é a Páscoa. Que não é ovo, que não é coelhinho, mas é o livramento da condenação eterna, mas é o livramento do inferno. A Páscoa, no Velho Testamento, era a passagem do ano da morte por cima da casa dos hebreus, dando livramento. E a Páscoa para nós cristãos é a morte do nosso Cristo lá na cruz do Calvário, tendo o mesmo efeito, nos dando livramento da condenação eterna. Muito obrigado, Jesus, pois o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é a Páscoa verdadeira. E é em Ti, Senhor, que encontramos refúgio para os nossos momentos difíceis. É em Ti, Jesus, que encontramos a esperança para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Em meio a tantos problemas, Senhor, que nos afetam, que nos trazem momentos de desequilíbrio. Mas é em Ti, Jesus, que nós temos a esperança e a revelação de que tudo vai passar. E o que nos aguarda é a cidade santa, é a eternidade, Senhor. Toma a frente, Deus, dessa situação que estamos vivendo. Nosso país, mais uma vez eu entrego em Tuas mãos. Repreende, Deus, esse mal, dessa enfermidade, Senhor, que já trouxe tantos transtornos, tantas mortes. Mas existe uma igreja que é sal da terra e que é luz do mundo e que tem uma voz profética, porque nela está a verdade. E essa voz, ela vai sim ecoar e vai mostrar para os governantes do mundo que existe um Deus que governa com o seu cetro de justiça. Que aqueles que se julgam poderosos e que acham que mandam e desmandam serão como aquele cinto que apodreceu e que hoje já não serve mais de nada. Oh Deus, alegra Teu povo, alegra Tua igreja. Que Teu Espírito Santo que está conosco, que é o penhor que o Senhor deixou aqui, que viria para buscar o Seu povo, que é consolador, Ele possa consolar a Tua amada igreja nesses dias difíceis. Ó Pai amado, em Teu nome é que nós Te oramos, Jesus. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Desfrute do Senhor. Desfrute desse momento. Desfrute da sua casa. E não se esqueça do real significado da Páscoa. Um abração e até a próxima, se o eterno Senhor nos permitir. Um cheiro no coração a todos, em nome de Jesus. Até mais, queridos.